Bom, e agora então a gente vai fazer a montagem dos amortecedores. Alô? Ô, sogrinha querida, tudo bem com você? Beleza? Não, tá bom de serviço sim. Tô aqui montando a motosserra do meu amigo Marcos. Isso, coitado, se precisasse desse motosserra aqui pra cortar madeira pra fazer remédio, eu tinha morrido. Que vai fazer aniversário aqui comigo. Tô até pensando em já mandar umas fotos pra ele já ir matando a saudade, coitado. Não, mas acaba assim. Tá acabando. Já chegou todas as peças, vai ajeitar. O que aconteceu? Sei, esfriou. Tá frio aqui também. Seu aquecedor parou de funcionar. Banho gelado no espinhaço? Delícia, sei. Não, mas o negócio é a motosserra, a roçadeira, motor de polpa, um carro de vez em quando, uma motinha. Você ligou pro técnico e ele só vai no final da semana. Entendi. Enquanto ele não vai, você tá pensando em fazer uma malinha e ficar aqui em casa, porque aqui o chuveiro é quentinho. Não, pode ficar tranquilo, eu vou aí dar uma olhadinha, tá bom? Beleza. Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem. E hoje nossa manutenção vai fugir um pouco do nosso arroz com feijão, beleza? Só que como vocês sabem, o nosso canal não tem bandeira. Esse aqui, um equipamento que eu tô tendo um contato com ele agora, beleza? Eu já tinha ouvido falar, porém não conhecia a fundo como é que funcionava, como é que era a sistemática dele. Esse equipamento aqui é um aquecedor a gás, beleza? Da Lorenzetti, um LZ 800EF. O que aconteceu? Simplesmente parou de funcionar. Tranquilo? Tava funcionando normal e de uma hora para outra já era, água gelada. Como o pessoal tá acompanhando aí, essa semana tá fazendo uma semana de frio, chegou uma frente fria aqui pra gente e não tem como tomar banho gelado. E a gente, sendo mecânico, o pessoal acha que a gente conserta tudo. Ser o mecânico da família, quem é mecânico aí sabe como é que funciona. E aí eu peguei para dar uma olhada. Não conhecia, e aí eu fui dar uma pesquisada e é bem interessante, tá? O funcionamento, eu obtive algumas informações aí e a gente vai passar isso para vocês. Lembrando, eu não sou expert aqui no assunto, a gente está tendo um contato agora, mas também não tem muito segredo, beleza? Os componentes são componentes que eu já conhecia, tá? Solenoide, sensor. E antes da gente falar o defeito, né, do que aconteceu, o que precisou trocar, eu vou dar uma explicada a respeito do aparelho, para vocês conhecerem aí do que a gente está falando e como é que ele funciona, tá? Então aqui na parte inferior a gente tem a entrada do gás, entrada da água fria e saída de água quente, beleza? Aqui na entrada do gás a gente tem uma solenoide, tá? Aqui um registro, esse registro ele controla a quantidade de gás que está entrando no equipamento, o fluxo de gás. Aqui a gente tem uma segunda solenoide, beleza? E aqui um segundo registro, esse sim controla a intensidade da chama. O queimador está aqui, ó. Então, por aqui você controla a temperatura. Então seria aqui o controle do gás, né, da quantidade, e aqui a temperatura seria a intensidade da chama aí para poder regular a temperatura da água. Aqui na entrada de água fria a gente tem um sensor de fluxo, beleza? É esse sensor que manda a informação para o módulo, tá? Esses aquecedores modernos, todo o gerenciamento dele é feito através de um módulo eletrônico. Então você abriu o chuveiro lá, o sensor já manda um sinal para a central e aí ele inicia o aquecimento. E você desligou, ele desliga. Beleza? Aqui a gente tem o queimador, né? Que é onde acende aí para aquecer a água. Essas duas pecinhas brancas aqui, a do lado de cá é o gerador de faísca, que acende a chama, e o do outro lado aqui é um sensor de chama, que é ele que detecta que a chama está acesa. Se porventura apagar, ele manda um sinal para o módulo e o módulo corta o gás.
Então, esse tipo de equipamento, ele é baseado assim, muita segurança, né? Como a gente está lidando com gás, então é uma série de dispositivos voltado à segurança. Essa caixa metálica aqui, ó, isso aqui é a serpentina, por onde circula a água aí, ela vai aquecendo, né? É o reservatório, ela entra gelada e sai aquecida aqui na parte superior devido à chama que fica aquecendo ela aí. Aqui na saída a gente tem um sensor de temperatura, um termostato, beleza? Isso aqui é se porventura a água começar a aquecer demais, vamos supor que você está usando pouco, lá está fechado o registro, e a água está demorando para circular, ela vai começar a aquecer, aquecer, aquecer. Então, assim que atingir uma determinada temperatura, esse termostato ele se arma, manda um sinal para o módulo e o módulo corta a chama para a água não ferver, não aquecer demais. Aqui na parte superior a gente tem um sistema de exaustão. Como a gente está lidando com fogo, tem uma chama aqui, isso gera gases. Então esse gás tem que ser jogado para fora. Então através dessa ventoinha aqui, ó, é um motor, aqui dentro tem uma turbina que puxa esses gases e joga para fora. E aqui também a gente tem um outro sensor voltado à segurança, tá? Isso aqui é um interruptor normal, beleza? Ele é acionado por um diafragma aqui, que também manda um sinal para o módulo dizendo que a turbina ligou e tá ok. E aqui no canto, por trás do motor aqui, ó, aquele quadradinho ali, aquilo ali é o capacitor de partida do motor aqui, beleza? Então se o motor de repente parar de funcionar, ou se ele só funciona na hora que você embala ele com a mão aqui, dá uma conferida, pode ser o capacitor com defeito, e aí você tem que substituir. Então, para o aquecedor funcionar, tudo isso que eu mostrei aí tem que estar em perfeitas condições, beleza? Então, resumindo como é que funciona. Você abriu o seu chuveiro, o sensor de fluxo manda um sinal para o módulo, beleza? Ó, abriu o chuveiro, precisa de água quente. O módulo automaticamente ele já aciona o sistema de exaustão, vai acionar o motor aqui, e para o módulo ter certeza que o motor está funcionando, o sistema de exaustão tá ok, ele precisa receber o sinal desse outro interruptor aqui, ó. Porque de repente ele manda o sinal para o motor, só que ou o motor está queimado, ou está travado alguma coisa, ou tem muita sujeira. Como é que ele vai entender se pode ou não mandar a chama? Então, através desse sistema aqui, o que acontece? Com o funcionamento da ventoinha, ele vai gerar uma pressão negativa aqui, beleza? E vai acionar o diafragma. Se essa pressão negativa não for gerada, não vai acionar o diafragma, não vai acionar o interruptor. Então é sinal de que a ventoinha está parada, não está funcionando. Aí ele não acende. Mas aí ele manda o sinal, cria-se a pressão negativa, acionou, beleza, ele entende que o sistema está funcionando. E aí sim, ele vai liberar a abertura do gás através das solenoides aqui e vai gerar a faísca para poder aquecer a água. Isso tudo em coisas de segundo, é milésimo de segundo, beleza? Comparando, dando uma olhada assim por cima, a gente pode comparar isso aqui mais ou menos como se fosse um sistema de injeção eletrônica, tá? A gente tem um módulo que controla todo o sistema e vários atuadores e sensores que fazem o seu papel aí e fazem funcionar, beleza? Então agora vocês já entenderam aí um pouco, né, de como os componentes, e o defeito dele era o módulo, tá? O módulo que gerencia, ele parou de funcionar. Então eu tô com um módulo novo aqui. Agora eu vou fazer a ligação aqui, fazer umas medições, tá, para vocês terem aí como parâmetro, porque eu procurei na internet e não tem quase nada falando a respeito disso. Então eu vou aproveitar aqui e dar uma geralzona, que aí fica como base aí para de repente, que nem isso aqui é uma solenoide. O que é uma solenoide? Ela é uma válvula mecânica acionada por um eletroímã. Então aqui a gente tem uma bobina, um enrolamento, o módulo manda o sinal, ele manda energia, né? Essa bobina ela se transforma num eletroímã e puxa a válvula liberando a passagem. Então eu vou medir os valores ômicos aqui para vocês terem como parâmetro, tá? Desse modelo aqui, ó, é o LZ 800EF. Não quer dizer que para outros modelos aí sejam a mesma coisa, mas com base nisso aqui já vai ajudar bastante gente. Bom, então eu coloquei o multímetro aqui, coloquei em escala de ohms, né, para a gente medir resistência, e coloquei em 200 ohms. Geralmente o valor ômico desse tipo de válvula é baixo,
não é muito alta. Então acho que com 200 a gente vai conseguir medir. Então eu vou medir essa daqui primeiro. Olha lá, deu em torno de 120. E agora eu vou medir o da segunda solenoide aqui, que é a de entrada. E como vocês podem ver aí também, o valor próximo 120. E com relação aos interruptores aqui, os sensores, são interruptores comuns, normalmente aberto e normalmente fechado, é esse aqui, e esse aqui é um termostato. Então vamos lá, esse aqui, o que a gente utiliza, são esses dois terminais aqui, ó. Olha lá, então é o normalmente aberto, ele não dá contato ali. Quando a ventoinha aciona o exaustor ali e a gente tem aquela pressão negativa, o diafragma vai acionar o interruptor e ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele dá o contato mandando sinal para o módulo dizendo que a exaustão está funcionando. Esse aqui já é o contrário, esse aqui é normalmente fechado. Ele é um termostato. Enquanto a água está na temperatura beleza, normal, ele se mantém fechado. A hora que a água começa a aquecer demais, o que vai acontecer? Ele vai se abrir e aí mandando esse sinal para o módulo e o módulo vai cortar a chama. Então aqui é bem simples também para fazer o teste. E aqui a gente tem um sensor de fluxo, tá? E como é que a gente vai fazer o teste no sensor de fluxo? Aqui é o seguinte, são 3 fios, um vermelho, um amarelo e um preto. Esse tipo de sensor ele funciona da seguinte forma: ele recebe uma alimentação do módulo e conforme a água está passando aqui, que ele está girando, ele manda um sinal de retorno para o módulo. Então a alimentação dele é 5 volts. Eu não vou testar ele aqui porque eu estou sem a minha fonte de 5 volts aqui para poder fazer o teste. Mas falando vocês já vão conseguir se orientar aí e fazer o teste. A alimentação dele é feita através do fio preto e do fio vermelho. Então fio preto negativo, fio vermelho 5 volts. E o fio amarelo é o sinal de retorno. Então se você colocar o multímetro em continuidade, se for um multímetro analógico, aquele de ponteirinho, fica até melhor para visualizar, que você vai ver o ponteiro se mexer. Se não, você tem que abrir a água bem pouquinho para você poder ver a oscilação do multímetro digital, tá? Ou então retirar ele daqui e girar ele com a mão, que você consegue desmontar ele. Você retira essa peça, tem uns parafusos que prende ele ali, você vai tirar uma turbininha, conforme você vai girando, tem que ter essa oscilação no multímetro. Então o que você vai fazer? Alimentar ele com 5 volts pelo fio vermelho e pelo fio preto, positivo e negativo, e com o multímetro no fio amarelo, você vai pôr a ponta preta do multímetro no fio preto e a ponta vermelha aqui no fio amarelo. Conforme vai girando, tem que ter uma oscilação. Se ele oscilar, mandar esse pulso, é sinal de que o sensor está ok. E esse aqui é o módulo que faz o gerenciamento. Isso aqui é a central da coisa, que faz ele funcionar. Eu vou posicionar ele no lugar ali, para a gente poder fazer as ligações dos fios. Eu vou explicar direitinho como liga, né, cada um, onde é que vai. E o defeito, o porquê que ele parou de funcionar. E para quem quer conhecer o módulo por dentro, esse aqui é o módulo velho. Eu abri ele para a gente dar uma olhada. E é isso aqui, tá vendo? É uma série de componentes eletrônicos, tá? E eles colocam essa resina por cima aqui, ó. Não sei se para não mexer ou se é um sistema de proteção, já que é um aquecedor a gás, né? Então, não sei como é que funciona. Possivelmente, quem tem conhecimento em eletrônica deve conseguir fazer a análise de todo esse circuito aqui e pode até ser que consiga consertar esse módulo, beleza? Só que aí já foge um pouco da minha ossada. O curso de eletrônica que eu tenho, eu fiz faz 15 anos pelo Instituto Universal Brasileiro, por correspondência, aquele monte de apostila. Então, a eletrônica mudou muito de lá para cá, beleza? Os conceitos básicos continuam o mesmo, né? Então, medir um capacitor, um resistor, isso aí é tranquilo, né? Conhecer as características dos componentes, beleza. Mas para
fazer a manutenção e análise de circuito aí já precisa de um pouco mais de experiência. Eu desmontei a placa, eu tirei ela daqui e por baixo, além desses componentes que a gente está vendo aqui, por baixo dela é repleto daqueles componentes, se eu não me engano é SMD, né? Que é aqueles microcomponentes. Então, e também tem essa resina aqui por baixo da placa toda. Então isso aí, se tiver conserto, fica para quem sabe. Bom, então aqui eu já fixei a central, né, no lugar dela. Tem esse suportinho aqui, ó, vai parafusado. E aqui agora a gente está com o chicote. Eu já puxei aqui para cima os dois fios respectivos dos sensores aqui, né? Então, os dois fios amarelos vão aqui nesse sensor da exaustão. E os dois que a gente utiliza aqui, ó, é esse e esse da parte externa aqui, ó. E aqui no termostato são os dois brancos. Então, aqui vem os dois brancos e lá em cima vai os dois amarelos. Aqui na solenoide, como eu comentei, isso aqui é uma bobina, teoricamente não teria polaridade, mas eu vou respeitar a ligação que estava quando eu abri o equipamento aqui. Então estava o vermelho aqui embaixo e o branco aqui na parte de cima. E do lado de cá, essa outra solenoide, tava o branco aqui e o marrom aqui. Agora, os outros conectores, a gente tem aqui, ó, o da ventoinha, né, do motor do exaustor lá em cima. É macho e fêmea, tá vendo? Não tem como ligar errado. Então o fio dele tá aqui, ó. Aqui a alimentação, que vem da tomada, que é esse outro fio aqui. Lembrando, tem um fusível aqui, ó. Sempre que acontecer qualquer coisa aí, dá uma verificada, ver se não queimou. Nesse aqui eu tinha verificado e ele estava em bom estado, não era problema de fusível queimado. E aqui também o sensor de fluxo, né? Então eu vou dar uma desligadinha aqui na câmera para mim poder ligar. Bom, então é isso aqui, ó. A gente finalizou as conexões, né? Aqui eu já liguei também o fio do sensor de chama e o fio do gerador de faísca, tá? O do sensor tem essa marquinha azul aqui e aqui, ó, na saída do módulo tem um S, acredito que seja de sensor. E do queimador, HV1, beleza? O gerador de faísca lá. Então aqui não tem segredo, é só encaixar. Fixei também o aterramento aqui, ó. Tem esse fio terra que vem do módulo, vai preso aqui nesse parafuso. E antes de eu conectar o sensor de fluxo, eu vou mostrar para vocês. E foi através disso que eu deduzi que o problema era no módulo. Beleza? Então aqui agora eu vou fazer a medição do fio que alimenta o sensor de fluxo. Eu estou ligando o aparelho na tomada aqui, ó. Ligou na tomada e é aquilo que eu falei. Coloquei o multímetro aqui em corrente contínua, 20 volts. E a gente vai fazer a medição aqui, ó. Ponta preta no fio preto, ponta vermelha no fio vermelho. E olha lá a alimentação. Em torno de 5 volts, 5.19. No outro módulo, isso não estava acontecendo. Eu fiz a medida aqui e não tinha alimentação nenhuma, estava zerado. Então, através disso, a gente deduziu que era problema no módulo. Por quê? Tudo parte disso aqui. O sistema inicial, ele em stand-by, ele fica mandando esses 5 volts aí, e assim que você abre a água lá, o módulo manda o sinal, o sensor manda o sinal para o módulo, e aí gera o funcionamento de todo o sistema. Então, se eu não tenho essa alimentação aqui logo de início, então pode esquecer que o restante não vai funcionar nada. Tudo parte desse início aqui. E entre o sensor e o módulo aqui não tem mais nada, é só isso. Então, se o módulo não está gerando essa alimentação para o sensor, pode substituir o módulo que não
não tem erro, não vai funcionar se não tiver esses 5 volts alimentando o módulo. Agora a gente vai ligar aqui o fio, né, do sensor de fluxo. E agora eu vou abrir a água lá, vou posicionar a câmera melhor aqui para vocês verem o funcionamento. Bom, então como vocês acompanharam aí, esse é o funcionamento, beleza? A partir do momento que ele começa a funcionar, ó, a ventoinha já está puxando. E é isso aqui. Agora a gente já tem água quente novamente. Bom, galera, é isso. Mais uma que a gente aprendeu junto aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente, compartilhe com seus amigos e até a próxima.